sei, eu não sou muito de dar aviso logo nos inícios de vídeo, mas como isso daqui se trata de um anime extremamente obscuro, eu não sei se de repente esse vídeo pode cair na fama ou não, nunca se sabe por causa desse algoritmo do YouTube. Minha recomendação é que vocês deem uma assistida nele, pois aqui eu vou estar dando a minha opinião. Todo caso que vocês queiram procurar, eu vou deixar aí o link de onde vocês podem achar na descrição, que é lá no site do Anitsu. Todo caso, espero que vocês aproveitem o vídeo. Gradius. Podemos dizer que essa é uma das franquias clássicas da Konami, junto de Contra, Castlevania e até mesmo Tokimeki Memorial. Mas se tem algo que não vejo muita gente falando por aí, é que ele tem um OVA. Sim, um jogo de navinha ganhou uma adaptação em anime, coisa que você não vê por aí todo dia, ou até mesmo procurando em sites de catálogos ou discussões de adaptações de jogos para anime. E pode até mesmo surpreender algumas pessoas, como foi meu caso. Dito isso, vamos dar uma olhada sobre esses OVAs que carregam o nome de um dos jogos da série, que é o Salamander nos tem a oferecer. Aliás, caso queiram conhecer mais sobre Gradius e Salamander, recomendo assistir os vídeos do Felipe lá do Shumampes BR, onde ele explica um pouco mais sobre a franquia. Animado pelo que eu pesquisei lá no MyAnimeList pela Pirate, lançado originalmente em 1987, a proposta dessa animação é de tentar transformar os jogos da série Gradius em animes de fantasia espacial. Eles pegam um pouco da trama dos jogos, adaptam ela, fazem umas mudanças aqui e ali e acabam dando uma expandida no mundo. Uma curiosidade que antes começarmos a falar sobre cada episódio é que sim, a Konami costuma comissionar animações baseadas em suas marcas. Eu posso citar aqui o Zone of the Enders, Ídolo, Twin Bee e até mesmo jogos da série Tokimeki Memorial. Todos eles receberam animações que acabam funcionando como um prólogo ou até mesmo chegam a adaptar o jogo em si. Inclusive eu percebo que quase ninguém fala sobre elas na internet. Sempre, normalmente, o pessoal acaba se lembrando mais das produções norte-americanas e ignoram muito as coisas que são feitas no Japão. E até mesmo do Salamander, eu vou dizer que eu não sabia da existência desse OVA. Até que foi praticamente um belo dia, eu estava passando num daqueles canais do YouTube onde o pessoal costuma upar vários filmes ou OVAs de animes dos anos 70, 80, 90. Eu estava procurando uma animação específica que eu não lembro agora, até que do nada eu me deparo com Salamander. Na hora eu não cheguei a assistir, eu vi um pedacinho, tipo os primeiros 10 minutos, e meio que, depois eu continuo. Coisa que depois de anos decidi reassistir aqui, e agora estou fazendo um vídeo para falar deste belíssimo OVA aqui nesta belíssima plataforma, que todos nós passamos nossos belíssimos dias de nossas vidas consumindo alguma coisa. Pois é, vamos parar logo de enrolação e vamos falar sobre os episódios. Salamander é dividido em 3 episódios. O primeiro adapta o primeiro jogo Salamander, o segundo adapta o primeiro jogo de Gradius e o último o segundo jogo. Em uma linha cronológica, o primeiro episódio se passa depois do segundo e antes do terceiro, coisa que honestamente eu achei estranho. Por mais que algumas coisas sejam melhores entendidas vindo nessa suposta ordem, muitas surpresas chegam a não ter tanto impacto assim, já que o primeiro episódio, entre aspas, entrega vários spoilers do que vem a seguir. Agora vou falar aqui individualmente de cada um deles e depois eu dou uma falada no geralzão. O primeiro OVA nós acompanhamos Lord British, o príncipe do planeta Lattes. Em uma volta de uma missão no espaço, eles encontram um daqueles Moais no espaço. Sim, um daqueles inimigos icônicos da série. É detectado que ele está emitindo algum tipo de sinal. E quando eles chegam no planeta, é encontrado mais um idêntico visto anteriormente. Aparentemente os dois estão de algum jeito se comunicando. O conselheiro do príncipe então fica alertando ele que se aquele Moai quebrar Lattes vai estar em extremo perigo. Mas claro, que ele diz tudo como se fosse algo religioso ou vindo de uma antiga lenda. E claro, né, Lord British ele não acredita, fica dizendo que é suposição, misticismo. E claro que por conveniência do roteiro a coisa precisa avançar. O Moai terrestre quebra e o do espaço do nada também.
resultando assim no céu de Latias ficando escuro e a aproximação do planeta Salamander. Como o cara meio que explica tudo em lendas, as coisas ficam meio que confusas, porém eram esclarecidas durante o tempo de exibição do OVA. Trata-se de uma invasão dos Bacterians. Eles estavam chegando com o planeta base Salamander, com o plano de transformar o planeta literalmente em um monstro. Como o Lord British ele era um cabeça dura, ele mandou suas forças para um ataque, a qual não deu certo. Mas seu assistente chamou a ajuda de 3 pilotos, já que eles tinham conseguido derrotar esses invasores anteriormente. Então chegou eles, Dan do Banshou TV, o Dan, Ed e Stephanie. E antes que estranhe, não se tem muito desenvolvimento do triozinho. O melhor mesmo pra mim nessa questão foi logo o Ed. Tanto o Dan quanto a Stephanie ficam meio que naquele ok. Uma boa parcela daqui a gente tem a exploração sobre Latias e sua situação com Gradius, desde intrigas políticas até mesmo sobre crise de refugiados. Em certos momentos vemos partes da primeira fase de Salamander, mas claro que em vez de adaptarem todos os estágios, eles acabam comprimindo tudo em uma coisa só. Claro que não posso te deixar de falar do que faz um jogo de navinha ser um jogo de navinha, né? Claro, as navinhas! Aqui temos as Vic Vipers, sim, em vez de uma só são 3. E a Lord British, que tem o mesmo nome do Lord British. A nave de combate do príncipe. Uma coisa que achei interessante por que 3 personagens para 3 Vic Vipers em vez de uma só? Isso se trata provavelmente de uma homenagem às vidas do jogador durante o game, já que temos a nave que começamos e mais 2 caso você acabe morrendo. Claro, isso se você estiver jogando com a configuração padrão. E isso foi provavelmente intencional ou não por parte da Konami. E sim, elas estão com um visual extremamente modificado. A Lord British se assemelha muito mais com uma Vic Viper, só que vermelha e com muitas modificações. Porém, percebe-se ainda elementos do caça original. O mesmo pode ser dito para as Vic Vipers, mas vamos lembrar que todas as versões da espaçonave têm visuais diferentes. Outra coisa que eu senti saudades foram os outros elementos de gameplay relacionados a Vic Viper ou a Lord British. Eu não sei se de repente não optaram colocar elas ali porque podia ser muito difícil para animar limitações de época ou alguma outra coisa. Estou falando, por exemplo, coisas como os Options, Ripple Laser. Poucos upgrades aqui eu percebi que foram usados nesses 3 episódios. O que eu peguei foram o campo de força no segundo, ou que pareciam ser bombas nos últimos. E seria interessante se eles conseguissem trazer essas opções a mais de gameplay pro OVA, para colocar para derrotar alguns chefes específicos, do tipo, aquele ali derrota usando um Ripple Laser, ou de repente usa o laser padrão, ou de repente engana usando os Options. As cenas de ação aqui também não são muitas, tendo muito mais combates lá pelo segundo e no terceiro episódio. Mas quando tem elas, são até que bacanas e conseguem ficar par a par com outras obras da época ou até mesmo anteriores. Como posso citar aqui o Chosenkan e Yamato. Já dos personagens, isso meio que entra em todos os episódios. Eles são até que simples. Não que eu veja isso como problema, pois eles são até que carismáticos. Dancem daquele cara sangue quente que vai dar um jeito de meio que tirar um sarro do teu amigo, mas é um cara mó de boa, que é super parça. Ele até me lembrou em alguns momentos o Seiya de Cavaleiros do Zodíaco. A Stephanie sendo aquela garota calma, mas acaba sendo totalmente marrenta. E até um episódio falou que o pessoal tem muito medo dela. E o Ed sendo aquele cara meio imprevisível, mas que tem algum segredo guardado. E o Lord British sendo de início um cara extremamente arrogante, egocêntrico, mas que depois começa a ganhar mais confiança em seus aliados. Aí sim, eu não posso deixar de falar sobre a trilha sonora. Em alguns momentos do episódio eles tocam elas, mas claro que remixada, principalmente durante os combates espaciais. E meio que era só isso mesmo que eu tinha para falar sobre esse primeiro episódio. Adiantando aqui, todos os episódios são coisas até simples e direto ao ponto. Então meio que falo seria mais um resumão para depois eu falar o que eu acho no geral. Claro, vou continuar falando aqui individualmente de cada um. O segundo episódio, como mencionei anteriormente, é uma adaptação do primeiro jogo da série Gradius. Aqui começamos com uma nave sendo sequestrada pelos Bacterians, e logo em seguida nossos 3 pilotos do episódio anterior estão investigando uma nave que foi atacada e encontram um monte de gente morta lá dentro, até se depararem com uma garota perfeitamente normal comparado com o resto da galera que tá ali, chamada Paula. Ela manda um
aviso que serve como uma explicação sobre o ataque dos Bacterians, mas ela é mantida em uma salinha isolada e monitorada, pois todos estão suspeitando que tem alguma coisa errada ali, já que ela diz ser a última sobrevivente de um planeta distante. E claro, né, os Bacterias começam a atacar Gradius e cabe aos nossos heróis descobrirem uma maneira de derrotar junto com os outros pilotos. Esse capítulo pra mim foi o que me deixou meio que, digamos, confuso, não pela história em si, mas pela posição dele. A sensação que eu tive é que a Konami, ou seja lá quem os trouxe, ou informou a existência dele para nós e inverteu a ordem, pois uma boa parte dos acontecimentos chaves do episódio, que é de Salamander, foram entregues lá. E quando eu assistia já tava tipo, poxa, mas aí não tem graça, esse episódio do primeiro Gradius já teve spoiler de praticamente uns 90% das coisas. Junto dessa outra sensação que eu tive que foi bom realmente ter assistido em ordem, pois tinham coisas que você já precisava saber que era dito no suposto episódio anterior. Mas também, esse daqui eu até que achei ele mais interessante. Parece que teve mais coisas acontecendo, em vez de só ficarem nas discussões de nossa, como vamos derrotar eles? Vamos mandar a galera? Ah, não deu certo, manda mais gente. Mas mesmo assim o Ed ainda continua sendo o único personagem que parece ter algum tipo de complexidade a mais. Aqui também a gente percebeu que teve uma trama mais envolvendo a Stephanie, que foi explicada no episódio anterior. Coisa que no final deixou o Dan ali meio que, ele é o piloto, beleza, percebemos que ele se importa com o esquadrão dele, digamos assim, mas só. E a outra ponto também que eu gostei nesse episódio é que a Vicky Viper, ela não é uma nave selecionada apenas para pilotos ases, mas algo produzido em massa, junto dessa clone dos Cosmo Tiger 2 lá de Uchiho Seikan Yamato. O único ponto que, de novo, pode ser um pouco de frescura minha é que sim, o Ova traz o Big Core. Sim, aquele chefe que fica enchendo o saco da gente no primeiro Gradius. Ele aparece em vários momentos, mas um chefe que é tão icônico, praticamente não teve nenhuma luta. Ele só aparecia, ficava ali existindo e... só... Outra coisa que quero aproveitar aqui para adiantar e não esquecer é que se estiverem em dúvida se a história do anime é parecida com a dos jogos, sim, elas são, por incrível que pareça. E a prova disso foi que eu decidi dar uma olhada naquela coletânea de jogos de arcade da Konami, onde tem alguns documentos de design dos cada de jogos deles. E lá temos a sinopse, sendo basicamente a mesma trama dos 3 episódios, só que, claro, né, que com modificações. E antes de chegarmos para falar do último episódio, tem uma coisa que eu gostaria de falar sobre esse episódio do primeiro Gradius, que é o que temos depois dos créditos. Temos uma prévia do que vai acontecer no episódio do Salamander. Isso que eu consegui entender. E na hora que eu tava assistindo eu fiquei naquela sensação de... mano, será que realmente eles não botaram numa ordem errada sem querer? Ou seria mais ou menos um tipo, relembre o que aconteceu anteriormente, mas o que veio depois? Agora vamos deixar aqui e vamos logo ver o que acontece no último episódio. Esse daqui ele é baseado no segundo jogo da série Gradius, o Gradius 2 Gopher no Yabou. Nele, Gradius e Latias estão fazendo uma aliança de paz eterna, quando durante a festa os Bacterias sequestram uma das pilotos. E cabe Lord British e Dan irem salvar os malignos Bacterias, sim. Essa vez a sinopse é muito mais simples e direto ao ponto comparado com o que a gente já teve nos outros dois. E o legal dele é que aqui agora temos umas explicações sobre essas origens dos Bacterians. E também metade dele é mais ou menos como que vamos fazer toda essa missão, o que vamos fazer, o que não vamos fazer, explicar sobre essa história mais, plano de fundo. E a outra metade é literalmente tiro, porrada, bomba, chefe aparecendo e aí vai indo. E eu sinto que acabei também vendo na ordem certa, pois ele acaba encerrando a trama de um dos vilões que apareceu no episódio anterior. E a partir dessa, assim como falei, é que mais ocupa o episódio, sendo que até quando eu tava revendo e editando o vídeo, ela praticamente pega metade. Sendo praticamente o Lord British, o Dan e as forças de Gradius enfrentando os Bacterians e a nova base deles. E as partes das explicações até que rápidas e também direto ao ponto. E meio que era só isso que tinha que falar desse daqui. Os OVAs em seu todo não posso dizer que, nossa, que OVAs extremamente memoráveis, mas eles são até que divertidos de assistir.
Eu elogio a tentativa da Konami ter adaptado uma franquia que até então era simples para algo, digamos, em uma escala muito maior. E eu até considero ela uma adaptação interessante de videogame. E sim, vamos lembrar que não existe só Hollywood nesse planeta que faz esse tipo de coisa. E o Japão é praticamente comum vermos esse tipo de produção por lá. Até nos dias de hoje isso é comum. Depois dessa desviada de assunto, mas voltando aqui pro foco, por mais que cada episódio seja 40 minutos, eles adicionam coisas interessantes para esse universo de Gradius, mesmo sendo coisas que não acontecem nos jogos. Toda essa parte social, política, espacial, por mais que seja algo comum até para as produções da época no Japão, já que era comum vermos muita coisa focada em ficção científica, até mesmo podemos ser lá dos Estados Unidos, ela acabou dando uma adicionada interessante. E os chefes, por mais que alguns apareçam só por alguns segundos, eles mantiveram o visual fiel, coisa que, de novo, é até que, vamos dizer, comum no Japão. E as lutas, por mais que às vezes sejam poucas, são interessantes. O mesmo eu digo para os personagens, que são simples, mas chegam até que ser carismáticos, mas fica só nisso mesmo. Mas claro que nem tudo é feito da maneira positiva aqui, e é o que eu vou falar agora, pode de novo parecer frescura minha, mas sabe, essa parte mais política que sim, não sei que não é o foco, pareceu tão ok. Eram normalmente citações de coisas que iam acontecendo. Teve uma parte que é maior, mas foi meio que terminou tipo, tudo isso foi resolvido, beleza, vamos aí voltar pra casa, que vida legal, que ficou bem ok. E foi a parte que eu achei até mais interessante. E nem só isso, que pareceu ter uma resolução tipo, beleza. Várias outras coisas também ficaram meio que sem explicação e a gente pode só meio que levar pela obviedade. Como por exemplo a Narf do Lord British, que é uma coisa que meio que aparece do nada, sem explicação. Sim, é mostrado que ele faz parte da Força Espacial de Lattes, mas toda hora que eu olhava pra ela eu ficava tipo, ok, você tem uma nave que é quase igual a Vic Viper, faz as mesmas coisas que a Vic Viper, mas não é de Gradius. Por acaso em algum momento vocês foram lá e olha, vamos pegar a nave de vocês emprestada e a gente customiza? Ou de repente pode ser feito pela mesma empresa? Isso foram coisas que meio que ficaram ali no aberto, mas também de novo eu acho que isso é muito querer procurar pelo em ovo. No geral mesmo, são até que 3 episódios bem interessantes. Como falei, eles não são coisas do tipo, nossa, mudou minha vida, mas eu elogio a Konami ter feito esse anime. Por eu sempre ter parado e ficado pensando também, nossa, como seria um anime baseado num joguinho de nave? E essa foi uma resposta que foi positiva até. Na época, vamos lembrar também que Gradius, ou jogos de navinha, possuíam mais uma história de plano de fundo, para justificar em que você está tirando. E isso era até algo comum também nos jogos de fliperama, e não, isso não é um defeito. Já que vamos lembrar que para um jogo ser bom, você não precisa fazer a história mais profunda e complexa do universo. E que também Gradius, caso vocês fiquem estranhando ou acabem levando pelo anacronismo, não tinha tantos jogos assim. Logo isso acabou ficando até que mais interessante. E mais fez pensar também como que seriam outros jogos de anime baseados em shoot-ups. Por exemplo, imaginem um R-Type da vida com o tanto de história que temos nos dias de hoje envolvendo a franquia. E uma coisa que eu gosto aqui também é de eles terem usado bastante as trilhas sonoras dos jogos. Sim, jogos de navinha são conhecidos normalmente, e eu sei, essa vai ser a frase mais chiclete de todas, por terem uma trilha sonora muito boa, principalmente Gradius. E eles usarem uma boa parte da discografia, mesmo que remixando, foi uma coisa que, beijo de chefe aqui. E até mesmo posso elogiar muito o encerramento, que é uma música que eu tô ouvindo até agora, que chama I Remember You. Eu também agora queria ver o que vocês acharam. Vocês já assistiram esses OVAs aqui de Gradius e de Salamander? Deixem aí nos comentários. Se inclusive se conhecerem outros OVAs de jogos de navinha, deixem aí pra gente dar uma debatida. E era meio que só isso que eu tinha pra dizer. Assim como o OVA não é um negócio que tem tanta coisa, e eu recomendo vocês darem lá uma conferida. E agora é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui!